estamos entrando no ar com tudo para elas. Que bom que você está aí. Responda rápido. O que você sente quando alguém o convida para falar em público? Dá um frio na barriga, não dá? O que você tem nesse caso pode ser chamado de glosofobia. Ou, quem sabe, pode ser simplesmente timidez. Você é tímido? Sente vergonha da opinião dos outros e prefere passar assim, meio transparente ou invisível? Vamos ver o que significa a palavra timidez? Timidez, desconforto e inibição que algumas pessoas sentem diante de situações normais da vida, principalmente quando há interação social e destaque. Qual que é o seu grau de timidez? Você chega ao ponto de ficar com as faces coradas ou suar frio? Mas o que será que essa situação que é tão comum em nosso cotidiano? Parece que existem muito mais pessoas tímidas do que o contrário. Para ajudar a gente a entender o fenômeno da timidez, nós convidamos um renomado profissional da saúde, o psicoterapeuta cognitivo, Dr. Arnaldo Vicente. Olá, Dr. Arnaldo, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marinês. Para mim é uma oportunidade de estar conhecendo toda a sua simpatia, toda a sua comunicação e principalmente poder levar a nossa mensagem a todos os seus espectadores. Eu tenho certeza que nós vamos adorar. Gente, o Dr. Arnaldo Vicente é um profissional muito especial. Olha só! Formado em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, Arnaldo Vicente abraçou a terapia cognitiva como especialidade e já atua nessa área desde 1986. Presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Cognitiva, ele também é coordenador, professor e supervisor do Centro de Terapia Cognitiva de Bauru. Muito famoso por suas palestras que abordam temas variados do comportamento humano, Arnaldo Vicente atua em sua própria clínica na cidade de Bauru. Professor e supervisor do Instituto de Terapia Cognitiva em São Paulo, ele também é presidente da OCIP Oficina do Pensamento, uma entidade da sociedade civil que veio para ensinar as pessoas sobre a importância de identificar seus pensamentos automáticos negativos. Esse é o respeitado psicólogo Dr. Arnaldo Vicente. E eu começo o nosso bate-papo de hoje perguntando a você, Dr. Arnaldo, na sua opinião, o que é a timidez? A timidez, ela é uma hesitação. Ela é, na verdade, uma falta de atualização sobre o que a pessoa pensa sobre si mesma. A pessoa, muitas vezes, acaba se vendo como uma criança, mesmo ela sendo adulta. E em algumas situações adversas, ela começa a pensar que ela pode não dar conta dos objetivos dela, seja de se comunicar, seja de apresentar um trabalho, seja para desenvolver alguma função profissional. Então ela começa a acreditar que se ela falhar, ela pode ter grandes prejuízos, desde materiais até prejuízos afetivos e sociais. Então, para que ela compreenda que possa ficar numa situação confortável, ela se intimida. Então, a timidez é quando você evita, se esquiva de algo que você gostaria de estar participando. Dizem que dentro do tímido mora alguém que ninguém sequer imagina. E é verdade, porque a timidez faz com que a pessoa esconda os seus pensamentos, os seus sentimentos e principalmente a sua personalidade. Muitas pessoas incríveis nem sequer chegaram a conquistar o seu merecido lugar ao sol, justamente por causa da timidez. Responda pra gente, Dr. Arnaldo, a timidez nasce com a gente ou ela pode surgir numa fase da nossa vida? Existem alguns estudos que, quando se fala da chamada timidez grave, a timidez grave seria considerada uma ansiedade social ou um transtorno de personalidade de esquiva, que esses poderiam ter alguns componentes constitucionais ou genéticos. No entanto, na timidez
mais propriamente conhecida pelo nosso dia a dia, que é essa de evitar e de se esquivar, não é comprovado. O que está comprovado seria um procedimento aprendido. Aprendido em casa, com as pessoas importantes para nós, aprendido na escola, com as pessoas importantes para nós, mas também aprendido nas novelas, nos sites, no ponto de ônibus, enfim. A nossa percepção forma ideias. E quando nós formamos ideias sobre a nossa relação com as pessoas, podemos ter ideias que vão nos levar a sentir-se ansioso, com medo e tímido. Existe diferença entre a timidez, a genética e essa aprendida? Existe. Existe porque, veja, se você tem um componente genético, esse componente ele vai estar presente no seu organismo e vai ficar como uma predisposição. Você pode ter um componente cuja predisposição ela pode não ocorrer durante a sua vida toda e isso não aparecer. No entanto, se somar com essa ansiedade aprendida, os dois juntos vão fazer com que desabroche essa deficiência e a pessoa passa a se apresentar de uma forma que tem resultados mais disfuncionais e a sua evolução fica comprometida. No entanto, o aprendizado hoje já se sabe, ele é muito forte, ele está sempre muito presente e é decisivo nas horas em que nós precisamos nos apresentar para algum objetivo. O poeta chileno Pablo Neruda também escreveu sobre a timidez e olha só o que ele disse. A timidez é uma condição alheia ao coração, uma categoria, uma dimensão que desemboca na solidão. Tem muita gente que se conforma e se aceita como tímido e ponto final. Mas como será o futuro e a qualidade de vida dessa pessoa? Doutor Arnaldo, na sua experiência como psicólogo, quais são os estragos que a timidez provoca na vida das pessoas? São vários estragos e o que é pior, alguns deles logo no começo da vida pré-escolar. Algumas crianças recebem um feedback, sejam dos pais, sejam do amiguinho, onde são depreciadas, onde às vezes sofrem bullying. Enfim, ela está recebendo informações sobre ela. Quando você conversa com uma criança, você está informando o que você acredita sobre ela. E quanto mais você tiver importância para esta criança, mais ela vai acreditar que é a si mesmo. Então, pais que muitas vezes são super protetores, desenvolvem ideias de que as crianças não podem se arriscar. Essas crianças vão se intimidar diante dos grandes desafios da vida, podendo fazer com que não se sintam aptas para vencer as provas, vencer vestibulares, vencer entrevistas de seleção profissional. Então você começa a observar que, além dos prejuízos sociais, também vão ter prejuízos de evolução, inclusive profissional financeira. E isso vai fazer grande diferença na vida das pessoas. Que responsabilidade. Exatamente, porque eu atendi já algumas pessoas que por timidez deixaram de apresentar trabalhos na escola e até de não querer mais ir à escola. Assim como tem aquelas pessoas que gostariam muito de ter um namorado, de ter um companheiro, mas que foi informada na vida dela de que ela era uma pessoa que não era interessante, que não sabia falar na hora certa, que não sabia conversar e se comportar com os outros. Todas essas informações incutidas vão contribuir, infelizmente, para que a pessoa se veja com uma imagem de ser inadequada. E se eu sou inadequado, eu não posso participar da vida social, então eu vou me excluir. Gente, hoje vivemos a sociedade do espetáculo, em que somos submetidos à tirania das imagens e ao império
alienante da mídia. Para os tímidos, há grandes obstáculos por viverem em uma sociedade que supervaloriza as pessoas populares e os extrovertidos. Dr. Arnaldo, quem são as principais vítimas da timidez nos dias de hoje? Olha, essa resposta antigamente se responderia que seriam as pessoas que fossem fisicamente, por exemplo, mais fracas, ou pessoas que fossem consideradas mais feias, ou pessoas que fossem consideradas com um déficit de comunicação, ou aquela que não tem um grande poder aquisitivo também ficaria mais intimidada. No entanto, hoje nós sabemos que se você disser, tem uma pessoa que ela é muito obesa e ela é tímida, aí você encontra um tal de Jô Soares que não é. Então, como explicar isso? Você diz, por exemplo, que tal pessoa é feio que dá dó. Daí você assiste a televisão, tem um cara famoso chamado José Bonitinho. E por aí afora você vai. Não é verdade? É verdade. Então, a terapia cognitiva, que é uma terapia criada na década de 1960, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, por Aaron Beck, né, que eu tive o prazer de conhecer há 2 anos atrás, ela diz assim: nenhum fato mexe com você, nenhum fato te deixa tímido, jamais, mas os seus pensamentos a seu respeito e a respeito da sua relação com os outros vão interferir de uma forma que você pode ficar totalmente fragilizado. Gente! E olhar para o futuro rezando para que nada aconteça, né? Ficar quietinho e não mexerem com você. Eu penso, eu sinto. Pior do que ser tímido é aguentar os amigos extrovertidos dando dica para sair da casca. E muita gente pensa que é fácil virar o jogo da timidez. Mas se por um lado a timidez faz com que você perca oportunidades, por outro ela também pode livrar a gente de ser extravagante demais e acabar pagando micos. Tudo tem 2 lados. Pense bem e fique aí do outro lado, que a gente já volta. Tudo para elas. Oferecimento Bauru Shopping, o maior e mais completo da região. Viajar é uma delícia, mas para ser uma viagem de sonhos, o segredo é escolher muito bem a sua agência de viagem. Viaje tranquilo, com o serviço da Tobias Viagens, uma agência focada em fazer de tudo para o seu passeio ser inesquecível, nos mínimos detalhes. Passagens, hotelaria, seguro viagem, aluguel de carro, um passeio onde você só tem prazer e nenhuma preocupação. Não é bom demais? A Tobias Viagens faz questão de cuidar da sua programação com muito carinho, até o seu retorno. Pacotes nacionais e internacionais, individuais ou em grupo, viagens de lazer e corporativas. A Tobias Viagens planeja e organiza a logística completa do seu roteiro e facilita a sua vida com pacotes personalizados. Uma opção de presentes de casamento, onde os noivos escolhem o roteiro da viagem e os convidados presenteiam, comprando as cotas do passeio através do site. Que tal desfrutar de uma linda viagem? O seu tempo chegou! Tobias Viagens, o mundo em suas mãos. Há mais de 20 anos atuando no mercado de Bauru e região, a Ilumax é especializada na área de iluminação. Na Ilumax, você encontra uma equipe treinada para atender os profissionais de arquitetura e decoração, tornando seu projeto de iluminação especial e valorizando ainda mais o seu investimento. Ilumax, estilo em iluminação. Rua Gustavo Maciel, 1728. Telefone 3879-1474 Bauru.